Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Ecologicamente. Eu sou o professor Ronaldo Figueiró, essa é a Bárbara Victor, aluna extensionista do nosso projeto, e hoje a gente tem o imenso prazer de receber a professora doutora Ivy Souza, da UERJ, do Oeste. Ela é formada em Tecnologia e Biotecnologia, também graduada em Licenciatura em Ciências Biológicas, mestre e doutora em Zoologia pelo Museu Nacional, e hoje ela vai falar um pouquinho com a gente sobre os insetos. Então, eu queria passar a palavra para a Bárbara para a gente começar o nosso bate-papo. Primeiramente, obrigada, Ivy, por topar participar desse episódio. E tenho certeza que o papo de hoje vai ser bem legal. Eu queria que você contasse para a gente, antes de começar, um pouquinho da sua trajetória, o que você fez até aqui e como você entrou nessa área dos insetos. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que esse episódio vai ser lançado, mas também queria agradecer o convite. A minha trajetória ela foi um pouco diversificada, assim, né? De início, quando eu entrei para a biotecnologia, eu tinha uma ideia de trabalhar com a questão, na verdade, de biologia vegetal, sempre gostei de biologia vegetal e meio ambiente e tudo mais. Fiz um período de estágio por uns 2 ou 3 meses, mais ou menos, com biologia vegetal. Fiz algumas coisas de seleções, mas não consegui ficar na área, assim, vários imprevistos durante a graduação, não consegui. Então, no meio disso tudo, eu fiquei mais próxima dessa área de meio ambiente. Acabei pedindo auxílio, né, para o professor Ronaldo Figueiró, que está aqui com a gente hoje, e aí eu consegui fazer estágio nessa área mais voltada para a ecologia, né? E aí foi nessa área, nesse estágio que eu consegui, na verdade, que eu tive mais conhecimento com relação aos borrachudos. Então, comecei a trabalhar com eles na graduação e a gente já tinha um conhecimento um pouco mais voltado para os imaturos, para as larvas. E aí, durante a graduação, a minha monografia foi baseada nisso, foi falando sobre a dieta alimentar deles. E já no mestrado, eu já fui trabalhar com os adultos dos borrachudos, e aí já fui para o Museu Nacional, né? Aí já foi o mestrado em zoologia, e aí trabalhei com o estágio dos adultos, aí já comecei a ter um trabalho maior, mais profundo com a questão da identificação, morfologia, coleções, e aí para o doutorado o projeto já foi mais abrangente, então eu já consegui trabalhar com todos os estágios do animal. Inclusive, a gente coletava os imaturos e criava, então eu pegava os imaturos, larvas e pulpas e conseguia criar, então via a imersão deles, né? Eles virando os mosquitos propriamente ditos. Então já foi uma pesquisa um pouco mais aprofundada, mas também lidando com a questão da taxonomia e a ecologia, né? Identificação e ecologia, sabendo ponderar mais a questão da distribuição das espécies, diversidade e riqueza. Então, foi basicamente isso, foi gradual, né? Foi indo do conhecimento mais básico até o conhecimento mais profundo. Mais geral, né? Isso. Falando dessa parte de insetos ainda, muita gente torce o nariz quando pensa em inseto, porque já pensa naquela barata, pensa naquele pernilongo, mas falando de um contexto ecológico, assim, qual seria a importância dos insetos? Então, na verdade, são muitas importâncias, né? Eu vou falar algumas, assim, que são as mais gerais, mas de cara a gente já tem a questão da ciclagem do solo. Então, na ciclagem do solo, a gente tem ali a decomposição dos nutrientes, que várias ordens vão fazer isso, né? Besouros, as próprias baratas, alguns outros carreadores vão também dispersar sementes. Então, a gente tem aí uma função bastante importante. Tem a questão também da polinização, e muita gente fala das abelhas, né, que são bastante importantes, mas o que a gente também não sabe é que vários dípteros, várias moscas e mosquitos também fazem polinização, e a gente tem um polinizador muito importante para muita gente, que é o polinizador do cacau, que é um mosquito que é da família Ceratopogonidae. Então, assim, tem essa curiosidade, né, que a gente nunca vai imaginar que o mosquito vai fazer uma coisa tão profunda nesse grau de produção, né, que seria o chocolate, que todo mundo gosta. A questão também dos insetos eles servirem de alimento para muitos outros animais, então a gente está falando também de animais vertebrados e invertebrados,
E aí, com relação a animais invertebrados, muitas larvas, né, e pupas de animais, de insetos aquáticos, ou até mesmo de insetos terrestres, né? As fases imaturas, elas servem de alimento, inclusive para algumas culturas, né? Algumas sociedades trabalham com essa questão da entomofagia, então é abrangente, inclusive, para os seres humanos. Tem também a alimentação dos insetos com adultos também, tanto na entomofagia quanto com relação a alguns vertebrados. Estava lendo até outro dia um trabalho que citava que muitas aves se alimentam de borrachudos, inclusive. Os borrachudos que estão voando estão ali ainda, já emergiram, né, já são mosquitos, e elas conseguem se alimentar deles. E, por último, assim, uma das maiores importâncias que eu observo é a questão deles serem bioindicadores de insetos, de lugares preservados, né? Então, os insetos aquáticos, por exemplo, eles apresentam essa importância ecológica. Então, a gente tem um padrão ali de distribuição que a gente imagina que se aquele animal está ali, se a gente conseguir encontrar, é porque aquela água, aquele córrego, ele está preservado, né? Por conta de vários fatores que a gente já tem na literatura. Muito interessante. E falando já, tocando nesse assunto dos borrachudos, né? Pensando na sua área de estudos, é um inseto que muita gente também torce no nariz, né? Quando vai tacando tambor, coisa do tipo, são os borrachudos. E qual seria a importância ecológica desses insetos? Desculpa, falhou a pergunta para mim. Qual seria a importância ecológica dos borrachudos nesse contexto do seu estudo? Então, como eu falei, ele faz dos insetos aquáticos, né? Ele é um dos insetos que tem essa propriedade, né, de indicar locais com uma boa qualidade da água, de preservação. Além disso, eles também participam da dieta alimentar de animais vertebrados e invertebrados. No caso de vertebrados, a gente tem alguns peixes que se alimentam dele, alguns anfíbios também. E no caso dos invertebrados, a gente tem outros macrovertebrados, né, macroinvertebrados que estão lá, também participam, acaba utilizando na dieta alimentar, e por conta disso ele acaba sendo o que a gente chama de elotrófico, né? Então são espécies, como é que pode dizer, uma família de insetos que é muito importante para se manter ali a estabilidade daquele ecossistema. Então ele apresenta essa importância que, no geral, ela já auxilia na manutenção ali da estabilidade dessas cadeias. Então, se a gente tiver uma baixa na população ali de borrachudos, por exemplo, a gente pode diminuir outros animais que dependem dele, e vice-versa, né? Se a gente tiver um aumento, a gente também vai ter uma outra alteração ali naquele ambiente. E um assunto que a gente tem comentado muito ultimamente na biologia, que são as mudanças climáticas, né? O impacto das mudanças climáticas sendo cada vez mais observado. Nesse contexto dos insetos, como é que as mudanças climáticas vêm afetando eles? Então, os insetos, eles são muito sensíveis às mudanças ambientais, né? Eles são muito específicos, assim. Então, quando a gente trabalha com insetos, tanto no sentido de insetos terrestres quanto aquáticos, eles têm uma especificidade ali de temperatura, uma temperatura ideal, uma pressão ideal, uma umidade ideal, por exemplo, né? Então, por conta disso, eles acabam ficando muito expostos a essas alterações. Então, isso pode alterar o ciclo de uma maneira drástica, onde a gente pode perder ali uma espécie que às vezes nem foi descrita, né? Como a gente pode também ter um aumento, talvez, de uma maior proliferação, se a gente tiver uma alteração que acelere aquele processo dele, aquele desenvolvimento dele. E essas mudanças afetando o ciclo de vida, você consegue falar um pouco mais sobre isso? Como é que isso pode acontecer? Então, a gente pode ter, por exemplo, né, eu citei a questão da temperatura, pressão e umidade. Falando da temperatura em si, a gente tem, se a gente tiver o aumento de temperatura, a gente vai conseguir acelerar o desenvolvimento dele. E aí, se a gente tiver a aceleração, né, desse desenvolvimento, o metabolismo dele ele acaba ficando mais rápido, e isso vai reduzir a quantidade de estágios, né, o tempo de estágios. Então, assim, um animal que antes ele teria em torno de 15 dias para chegar à fase adulta, agora ele pode reduzir pela metade, por exemplo, né? Com isso, a gente tem também a questão das gerações mais frequentes, e aí então vai ter um aumento ali
da população. Então, esses insetos, eles podem completar mais ciclos de vida durante o ano, então vai ter uma maior proliferação. E a gente também tem a questão da redução do tamanho. Então, por conta do ciclo ter sido afetado e ele ter uma diminuição de tempo, ele já não vai se desenvolver como ele desenvolveria. Então, por conta disso, ele diminui ali aquela questão do tamanho corporal. Aí também pode afetar, né? Pode ter um aumento da mortalidade, por conta das temperaturas extremas, por exemplo. Aí a gente pode ter um caso de desidratação, então a gente pode ter falhas na própria metamorfose e a extinção de algumas espécies. Isso pensando na questão do aumento da temperatura. Se for o contrário, aí são outros danos. Então a gente já tem um desenvolvimento mais lento, porque aí já vai interferir na questão até de hormônios, né, do metabolismo. Então, eles podem prolongar cada estágio, já pode ficar muito mais longo. Eles podem ter o que a gente chama de diapausa, que é uma espécie de hibernação. Então, alguns insetos eles vão acabar entrando no estágio como se fosse uma dormência, e eles vão conseguir, na verdade, sobreviver ao frio. Então, vai ser uma estratégia de sobrevivência. Mais uma alteração também no ciclo, né? E a questão da mortalidade também pode ser elevada, porque com as temperaturas muito baixas, a gente pode ter a questão do congelamento de alguns tecidos embrionários, e aí vai impedir também a eclosão dos ovos, porque na temperatura ideal, eles chegam a uma temperatura ótima, que seria para a eclosão dos ovos. Então, se eles não têm essa temperatura, que seria mais alta, eles não vão conseguir eclodir, então os ovos vão morrer ali mesmo, né? Sem desenvolver. E a questão dos hormônios, né, que podem afetar, são os hormônios equidisoma, que é o hormônio da muda, que é o que vai dar aquele start para fazer a troca de esqueleto e de exoesqueleto e ter a metamorfose completa. Tem um hormônio que a gente chama de hormônio juvenil, que também é o que vai controlar a questão das características larvais. E tem um outro hormônio, que é um hormônio que vai estimular a liberação da equidisoma, então ele mesmo para antes, que é o que a gente chama de protoracicotrófico, que é o PTTH. Então, tem toda essa questão, né? Quando a gente fala só de temperatura que eu estou falando, né? Se a gente for pensar em outros fatores abióticos, são muitas outras consequências que podem acontecer ali no desenvolvimento. Sim. E essas mudanças que acontecem nesse ciclo de vida, pensando no geral, podem trazer uma consequência maior quando a gente relaciona inseto e ambiente, por exemplo? Pode. Então, como eu estava falando, essa questão de redução, por exemplo, de dias, né, do desenvolvimento, então, se eu conseguisse reduzir pela metade, por exemplo, um ciclo para 8 dias, mais ou menos, o que poderia acontecer era a questão de aumentar aquela proliferação daquela população que não estaria ali naquele local, então seria uma superpopulação num ambiente que não está esperando, né, por essa quantidade de organismo, e daí já consegue gerar ali um desequilíbrio ecológico. Ou então a gente vai ter, infelizmente, a equiparação de ciclo de vida dos insetos com alguns patógenos. E aí a gente vai ter o que a gente chama de insetos vetores. Então, alguns insetos que até determinado ano eles tinham uma proliferação controlada, eles não eram vetores, passou um período onde a gente teve uma instabilidade ambiental, eles passaram a ser vetores. Então, acaba ocasionando deles terem como se fosse uma coincidência de ciclo, e ele acaba, quando ele se infecta, né, com aquele patógeno, ele acaba entrando no ciclo de desenvolvimento do animal, e aí ele agora vai virar um inseto vetor. Então, ele acaba sendo contraído, né, sendo infectado, e passa a infectar outros animais. Aí, dentre eles, tem os outros animais que vão ser zoonoses, né, que vão chegar só nos animais em si, e algumas doenças que vão chegar até o ser humano. Sim. E isso também vai acabar afetando direto ou indiretamente a distribuição e a presença deles, né? Como você falou no começo, das abelhas, né? Que é um clássico que a gente pensa nisso. Sim, com relação a essas alterações, o que a gente pode perceber, na verdade, é que tudo, além dessa questão do desenvolvimento em si, da formação do animal, né, a gente tem também a questão da redução do período, na verdade, do período de reprodução, por exemplo, que talvez ele não esteja totalmente formado para ter esse estágio
vivido, ou até na procura de onde ele vai fazer essa reprodução. Então, assim, antes, um local que um mosquito ele procuraria, um mosquito macho e um mosquito fêmea, né? Também teria a questão da temperatura, de ser um ambiente mais quente, mais úmido, para ter essa reprodução. Se eles não conseguirem mais achar esses locais, eles migram para outros locais. E além dessa questão do ciclo ali de reprodução, tem também a escolha de onde a fêmea vai ovipor. Então, assim, antes, né, pensando no borrachudo, a fêmea ela vai sempre ovipor em locais úmidos, molhados realmente, porque são nas margens dos rios, né? Ou então nos substratos ali da vegetação marginal. Se aquele ambiente ali, por algum motivo, estiver seco, não vai ser mais escolhido para ser colocado, porque ela vai entender que não vai vingar aqueles ovos, né? Então, ela vai trocar de local para ovipor. Então, aí, nesse caso, a gente perde aquele padrão de distribuição que a gente tinha antes, a gente já não encontra mais, dependendo dos locais. Se eles sofreram muito, ou teve uma seca muito grande que sumiu aquele córrego, ou a gente teve, na verdade, um aumento do nível, né, das águas, que aí já aumenta a correnteza e aumentam outras coisas que vão atrapalhar ali na oviposição da fêmea. E aí, nesse caso, ela não vai colocar nos locais que ela colocaria, por conta do local, às vezes também um aumento da luminosidade, aumento dos raios solares, né? Falta de vegetação, de cobertura vegetal, pode atrapalhar nessa questão. Então, vai ter uma desidratação, um ressecamento dos ovos, e ela não vai escolher mais aquele local para se distribuir. Sim, é uma cadeia de problemas acontecendo, né? E dentro da sua área, trabalhando com os borrachudos ou os simulídeos, dá para você perceber, você conseguiu perceber ao longo desse tempo mudanças climáticas afetando diretamente ele, exemplos assim, de coisas que foram acontecendo com o passar do tempo? A gente, durante o doutorado, eu vi isso mais drasticamente, assim, a gente já, lá no Museu Nacional, a gente tem um apanhado, assim, bem bacana de informações, com planilhas bem completas, assim, falando de localidade, com a etiqueta, né, de localidade, de anos que a gente já coleta no mesmo local. E, assim, nos últimos anos que eu coletei no doutorado, por exemplo, várias espécies eu não achei mais. E isso é um indicativo de que aquele local mudou, né? E como eu conheço pessoas que já coletam naqueles locais há muitos anos, algumas voltaram comigo lá e realmente falaram que o que aumentou foi essa questão da incidência maior de raios solares ali, de luminosidade, o estreitamento dos rios também, a falta de vegetação, porque então, no período de seca, a gente infelizmente teve agora muitos incêndios também, né? E que podem ter atrapalhado muitos outros locais. Eu estou falando especificamente do Parque Nacional de Itatiaia, por exemplo, que foi uma das localidades que eu mais coletei, tanto no mestrado quanto no doutorado. Então, assim, a gente conseguiu perceber essa diferença, né? Algumas espécies que a gente costumava coletar nesses rios, a gente já não conseguiu achar mais, não com tanta frequência e às vezes não achou mesmo. Mas aí, provavelmente, é essa questão realmente das mudanças climáticas, né? De como os fatores ambientais e fatores abióticos eles interferem na distribuição. A gente costuma pensar nos animais maiores, né? As mudanças climáticas afetando animais maiores, mas afeta o ecossistema como um todo, até os menores animais, a gente pode pensar. E a gente sabe que os mamíferos, eles são reconhecidos, entre outras coisas, né, pela sua capacidade de adaptação. A gente não tem dúvidas. Mas e quanto aos insetos? Pode ser mesmo na área de borrachudos. Como é essa capacidade de adaptação para eles? Existem espécies que são mais capazes do que outras de se adaptar? Todas elas sofrem de forma igual com essas mudanças, como os exemplos que você deu agora? A gente tem, sim, dentro dos borrachudos, por exemplo, né? A gente tem espécies que a gente costuma achar com mais frequência e, assim, a minha formação, ela é mais com relação a campos de altitude. Então, a gente está falando de 1.500 metros, né, acima. A partir de 1.500 metros são as áreas que eu coleto mais. E as espécies que são mais abrangentes, têm uma maior distribuição na cidade, por exemplo, e aí eu posso citar a Floresta da Tijuca, por exemplo, elas têm uma incidência maior de espécies que têm uma tolerância maior a essas mudanças.
E aí tem uma espécie específica que a gente fala, que a gente encontra praticamente em todos os lugares, que é Simulium crioshilba pertinax, que infelizmente é um dos que eu tenho alergia, inclusive, que é onde eu encontro mais é na parte baixa. Ele tem uma tolerância muito grande, a gente tem muitos artigos falando sobre isso, né? Ele é um dos indicativos, inclusive, de locais que não estão tão preservados, então a gente consegue achar ele nas partes baixas, assim, até também ali no Parnaso, né, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, nos rios mais baixos a gente consegue encontrar, e aí a gente tem essa noção de que os rios mais baixos nos parques nacionais e dentro das cidades são os rios que têm mais acesso, né, os turistas têm mais acesso. Os turistas tendo mais acesso, a gente tendo mais construções ali no entorno também, construções de casas, às vezes até dentro do parque, né? Infelizmente, a gente tem uma poluição maior, tem uma ação antrópica maior, então a gente tem uma parte, né, alguns ambientes mais degradados. Aí a gente está falando de maior matéria orgânica suspensa, diminuição de oxigênio, temperaturas mais altas, e analisando isso, a gente tem registro de que essa espécie ela consegue ter uma tolerância muito maior do que, por exemplo, as espécies que a gente encontra no Itatiaia, lá, 2.145 metros. Então, as espécies que a gente encontra no alto lá do Itatiaia, elas não têm essa tolerância, tanto que, às vezes, até no período de maior chuva, por conta da acidez da água, mudando o pH da água, a gente já não encontra essas espécies que eu encontrei no Itatiaia, ela já muda, já não fica mais ali por muito tempo. Então, o Pertinax eu já encontrei, inclusive em todas as altitudes que eu já coletei. Já encontrei ele. Mas ele está sempre muito mais abundante nesses locais que são mais degradados. Bem, essa espécie claramente é um exemplo de resistência, de adaptação. Ele é muito resistente. Muito legal, muito interessante. Muito legal. Muito bom. Ivan, eu queria, antes de mais nada, agradecer a você por esse bate-papo sobre um tema que, para mim, eu sou suspeito para falar, né? Tão interessante, mas eu acho que as suas falas foram todas muito esclarecedoras, especialmente para quem se interessa mais pelo estudo dos insetos. Eu queria, antes da gente terminar, que você desse dicas de onde pessoas que se interessam por esse tema poderiam saber um pouco mais sobre insetos, não só sobre os borrachudos, mas também insetos de uma forma geral. Você tem alguma dica de onde elas poderiam procurar informações acessíveis para quem é leigo no assunto e se interessa por esse assunto? Então, eu tenho um livro para indicar, que é um livro que é muito acessível, tanto na maneira de achar, ele é fácil de achar na internet. Ele já tem um formato em PDF, que é o Insetos do Brasil. A última edição foi ano passado. Se eu não me engano, foi no final do ano passado, então está bem fresquinho ainda. É um livro muito atualizado, assim, feito por especialistas, assim, super recomendo. E ele é fácil de achar, né, de acesso. Outra coisa também que eu tenho para indicar é a revista Neotropical Entomology, que ela é uma revista também que ela publica muitos artigos com relação a interações ecológicas e mudanças ambientais, com relação a mudanças, tanto no ciclo do animal, biodiversidade. Então, assim, é bem bacana os artigos que saem nessa revista. Outros locais que eu podia indicar também, com relação a... mais acessível também com relação a informações, né? São alguns Instagrams. Então, a gente tem o Instagram do Labente, por exemplo, que é Labente_UFRJ, que é um laboratório de entomologia lá da UFRJ, com gente muito competente à frente também, do perfil. A gente tem um laboratório de sistemática de insetos lá da Unirio, então, LabSim, que também é muito indicado, bem atualizado também. A gente tem um outro perfil, que é o labei.ioc, que também é de insetos, só que é da Fiocruz. E, por último, a gente também tem o site, na verdade, a home, né, do Museu Nacional, e lá a gente tem todas as abas dos departamentos e tem indicações, inclusive, dos arrobas dos departamentos. Então, as pessoas vão ter acesso não só a várias ordens de inseto, quanto também à zoologia em si. Então, tem todos os arrobas do departamento de zoologia, quem quiser ver coisas sobre aves, sobre
herpeto, sobre peixes, vai ter tudo lá, está bem atualizado também. O Instagram do Museu Nacional e o site do Museu Nacional está sendo atualizado. Bem, então queria mais uma vez agradecer em nome de todo mundo da equipe do projeto. Foi um prazer receber você, foi um prazer ter esse bate-papo. E acho que com isso a gente finaliza por aqui esse episódio de hoje. Então, como você Muito disse, obrigada também. Boa tarde, boa noite. Até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Também sou suspeita a falar, que eu adoro esse tema, né? Mas eu acho que é um tema super atual, bem interessante, muito importante, né? Para ser falado, para as pessoas também desmistificarem um pouco essa como é que eu posso dizer, aversão, né, ao inseto, que nem todos os insetos não são problemáticos, na verdade eles têm muita importância. Não estão no grupo dos insetos fofos. Não são da fofofauna, não são. Pois é, infelizmente. Só as mariposas, eu acho. Mas enfim, é isso, pessoal. Muito obrigada por terem ficado até aqui, terem visto toda essa discussão. Tchau, tchau para todos. Tchau, tchau.